Presbítero Mauro, se aproxima a igreja, coloque de pé para nós estar orando, para assim Ele estará entregando para nós aquilo que Deus tem, colocado no seu coração. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, sendo grato a Ti por essa oportunidade. Agora Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra, usa como canal de bênção, conforme o Senhor tem usado, Senhor, aqui nesta casa, em outros lugares. Toma em Tuas mãos, concedendo-lhe a graça, a bênção, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por mais uma vez ter o privilégio de poder pregar a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com os irmãos. Para nós sempre é muito difícil pregar, porque ficamos cocheando em tantas coisas que acontecem e aparecem na mente, e aí a gente fica até indeciso de tanta coisa. Você vai mexer na Bíblia, parece um oceano, que é uma fonte inesgotável, e aí você fica, o que você vai pregar? Porque é tanta coisa boa que você não sabe, não é? Mas abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pelo horário eu vou trocar a mensagem, e devido ao tempo que me resta nesta noite, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 18, uma breve meditação com os irmãos. Os irmãos que acharam, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Assentai-vos. Todos nós sabemos que Paulo foi um dos maiores homens que o cristianismo, ou que a história conheceu. Depois de Jesus, é o maior homem que o cristianismo produziu na história, devido à sua capacidade intelectual, devido ao seu conhecimento profundo das coisas que Deus, devido ao seu chamado, o revelara. Existem dois tipos de revelação na Bíblia: escrita e pessoal. A pessoal é em Jesus, escrita é pela palavra. Os dois homens de maiores revelações no Novo Testamento foram João e Paulo. João viu tudo. João não tinha o conhecimento de Paulo, mas ele teve a experiência da revelação. Ele disse: eu vi. E ele viu o passado, o presente e o futuro. Deus revelou a ele. Paulo, porém, era um homem intelectual, inteligente, conhecedor da Bíblia. Mas além da sua teoria, além do seu conhecimento, Paulo tinha experiência pessoal. Quando ele, no caminho de Damasco, indo furioso para destruir os cristãos, Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco e disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo não queria se submeter ao evangelho de Cristo, não aceitava, mas Deus o escolheu como um vaso escolhido, e a proposta de Deus era revelar em Paulo os seus segredos. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele faz muitas alusões, e principalmente quanto à salvação, e ele desenvolve esse assunto com muita sabedoria, porque falar de salvação não é tão fácil assim. Quando você começa a falar e a descobrir os segredos que envolvem a salvação, você vai ver que é algo muito profundo. E Paulo então, ele desenvolve no seu argumento a respeito da justificação, a respeito da redenção, a respeito da regeneração, a respeito da santificação, tudo isto desenvolvido da carta aos Romanos. Quando chega no capítulo 8, Paulo fala
do ministério da lei e do ministério do Espírito, a luta em que é entre essas duas naturezas. E exatamente no versículo 18 ele diz assim: porque para mim, eu estou certo, eu tenho certeza absoluta, que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo algo profundo aqui, porque Paulo era conhecedor, ele mesmo era cidadão romano e perseguiu a igreja ferozmente. Alguns até aludem ao seu comportamento como um touro selvagem que ia de contra os cristãos na época e, tomado por uma fúria tremenda, saía arrastando as mulheres pelos cabelos e levava para serem mortas. Praticava crueldade com os idosos, com criança. Ele tinha um ódio tremendo e ele tinha conhecimento daquilo que ele estava dizendo. Porque se você pegar a história cristã, a história da igreja, você vai ver que existe um lastro de sangue, de sofrimento, de aflição, que narra a história da igreja. Mas mesmo com toda essa história de aflição, de angústia, de desespero, de solidão, a igreja segue triunfante, militante, e ninguém consegue destruir a igreja, porque no seio da igreja está o maior, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Logo nos primórdios da igreja, lançaram Tiago na prisão, decapitaram Tiago porque queriam intimidar a igreja, jogaram Pedro na prisão, mas nada disso foi suficiente para pressionar a igreja, para prender a igreja, para impedir a igreja. Mas a perseguição era ferrenha, era quase que inexplicável, um ódio tremendo contra os cristãos, pelo simples fato deles abraçarem a fé, de abandonar o paganismo, abandonar a prostituição. Às vezes nós não entendemos porque o mundo nos odeia tanto, mas eu me lembro da carta do escritor aos Hebreus dizendo: estes homens alcançaram um alto nível tão grande que o mundo não era digno deles. Irmãos, nós não entendemos porque o mundo nos odeia tanto, mas sabe qual é a razão? Porque Cristo está em nós, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e quando o mundo olha para nós, ele nos odeia. Era fúria muito grande. A igreja foi perseguida de forma cruel. Quem já não leu a história da igreja e leu ali a respeito dos imperadores Diocleciano, Domiciano, Júlio César e muitos outros, Nero, por exemplo, que tinha uma baixa consideração na política, no reino naquela época, e para aumentar a sua credibilidade, ele incendiou Roma e colocou culpa nos cristãos. Era muita fúria, muito ódio, mas a igreja foi marchando, a igreja foi vencendo. Nos primeiros 100 anos da igreja, no ano 72, elevaram o maior anfiteatro da história, chamado Coliseu. Lá no Coliseu, que cabiam mais de 100 mil pessoas, espectadores, foi o lugar onde se faziam os Jogos Olímpicos. As pessoas iam para se divertir, mas foi desenvolvendo a história e não era mais para isto. Se tornou um lugar onde os crentes eram torturados, eram mortos pelos espectadores, pelos seus algozes. Havia uma fúria muito grande dos imperadores, porque não queriam, não gostavam, odiavam a igreja e tentaram destruir a igreja no Coliseu. Foram milhares de crentes que derramaram seu sangue misturado na terra do Coliseu, mas o Coliseu está em ruína e a igreja segue triunfante para o céu.
tristeza que as aflições do tempo presente. Compra um livro aí chamado A Inquisição, e você vai ver que na Idade Média tentaram ferozmente parar a igreja. Havia mesa de estiramento, você vai ver lá, você pode pesquisar na internet. Os cristãos eram colocados numa mesa, havia uma rodana na mesa, a sua mão era presa aqui na parte da cabeceira, o seu tornozelo aqui, e à medida que eles iam perguntando: você vai negar a fé? O cristão dizia: eu não vou. Eles rodavam, ao ponto do corpo do cristão ia se esticando, ao ponto de ser mutilado, mas eles não negavam a fé. Muitos foram decapitados, muitos foram queimados. Esmaga crânio, havia um instrumento em que a sua cabeça era colocada numa tipo de um capacete, e à medida que o algoz perguntava: você vai negar a fé? Ele dizia: eu não vou. Ele ia apertando aquele capacete, ia apertando, e o sangue ia entornando, à medida que a cabeça explodia, mas nada disso fez a igreja parar. A igreja prossegue. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Mulheres, havia tipo um alicate, uma pinça. As mulheres eram sentadas na cadeira, amarradas às suas mãos, e tinha tipo uma pinça que pegava no bico do seio e puxava, e produzia uma dor terrível. As mãos eram amarradas aqui, eles arrancavam uma unha a cada momento. Arrancava uma: você vai negar? Não. Arrancava a segunda: não vou negar. Arrancava a terceira, e as unhas eram arrancadas, os olhos eram furados, as orelhas eram cortadas, mas ninguém negava a fé. Olha o que diz Hebreus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando as de Gideão, de Baraque, e de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, nas batalhas se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e pelos montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A igreja chegou até aqui debaixo de sofrimento e de muita lágrima, e baseado em tudo isto, do pouco que eu disse aqui, nós às vezes nos perguntamos: por que o crente sofre tanto? Muitas perguntas ficam sem resposta. Uma doença que entra na nossa casa e elimina alguém da nossa família ou até nós mesmos. Quanto sofrimento! Quantas pessoas não choram dias e noites por causa do Evangelho? A gente vai pegar hoje, na internet, hoje, nos dias atuais,
pessoas sendo colocadas no meio dos pneus e são queimadas, torturadas, mesmo no tempo que nós vivemos. A igreja segue triunfante, mesmo debaixo de muito sofrimento. E aí Paulo, baseado na revelação de Deus, ele diz assim: para mim, eu tenho por certo, eu estou certo, de que as aflições deste mundo, as lágrimas que eu produzo aqui, o meu sofrimento que eu não entendo, e olha que era alguém que tinha experiência, e ele faz uma linha histórica, porque ele está se tratando da igreja. Ele diz assim: nada aqui, por maior que seja o sofrimento, vai comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E é agora que eu vou começar a pregar. Existe algo a ser revelado em nós que o mundo não vai conhecer e não pode receber, porque é privilégio exclusivo da igreja. É algo exclusivo para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Quantos aqui têm o seu nome escrito no livro da vida? Primeira glória, a glória da salvação. Irmãos, os anjos vivem perto de Deus, adoram a Deus, mas eles não sabem nada a respeito da salvação. A salvação é algo exclusivo para o homem. O que dizer daquela pessoa que estava entregue ao crack, ao crime, ao alcoolismo, à prostituição? Pessoas que para ele mesmo dizem: eu vou morrer, porque é a única forma que eu tenho, eu não vejo outra saída. Mas a salvação é algo extraordinário e quase que inexplicável aos olhos humanos, porque é uma experiência de vida com Deus. Quando a gente ouve louvor aqui, irmãos, a gente sente o poder da salvação. Sabe por quê? Porque a salvação, ela não foi comprada com ouro e nem com prata. Nada neste mundo tem a capacidade e o poder de comprar a salvação. A salvação foi comprada mediante a vida de Jesus no Calvário, e ela abrange três aspectos: redenção, santificação e glorificação. A palavra redenção significa comprar mediante um preço. Jesus nos comprou mediante um preço alto. E qual foi o preço? O preço do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A salvação também é santificação. A palavra santificação significa separar-se, e ela é tanto objetiva como subjetiva. Subjetiva é quando eu me dedico a santificar para Deus. Objetiva é porque Deus nos salvou e nos separou para sermos herança na sua glória. Glorificação. A salvação abrange três tempos: passado, presente e futuro. Fomos salvos do mundo, estamos sendo salvos no mundo e seremos salvos para sempre. E eu já estou imaginando, o céu vai rasgar a qualquer momento, e a igreja subirá triunfante para o céu, e será recepcionada
milhares de anjos ficarão embasbacados. Porque João disse assim: quem são aqueles que tem palma nas mãos, estão vestidos de branco, palma na mão, fala de vitória. Somos mais do que vencedores. Nós não vamos entrar no céu de cabeça baixa não, irmãos. Nós vamos entrar no céu de cabeça erguida, vestidos de branco, recepcionado pelos anjos. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho por certo que a glória, muita glória há de ser revelada em nós, a glória da ressurreição. Ressurreição significa ressurgir, levantar-se, tornar a vida. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, está escrito assim: e tu, Daniel, segue até o fim, porque naquele dia muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Existem duas ressurreições: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para todos os salvos. Estes irão ressurgir para a vida eterna. E João disse assim: bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Quantos faz parte da primeira ressurreição? Levante a mão. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida e vai ressurgir. Mas eu vou te explicar como é que vai ser isso. Existe uma diferença da ressurreição do justo e da ressurreição do injusto. Da mesma forma que a pessoa for enterrada, ela há de ressurgir. E eu vou te explicar, porque aqui, irmão, tem conhecimento. Eu sou bobo, moro na roça, mas tenho um pouquinho de conhecimento. Quando Jesus foi ressuscitar lá Lázaro, ele foi sepultado, enfaixado totalmente, desse jeito, todo enrolado. Jesus chega na porta do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Ele não veio andando, ele estava todo enrolado. Ele saiu pelo poder da palavra, ele veio flutuando até a porta do sepulcro. Jesus disse assim: desatai-o e deixai-o ir. O ímpio, te dou um exemplo, morreu sem um olho, vai ressuscitar da mesma forma que ele morreu, que ele foi sepultado. Ele morreu sem uma perna, vai ressuscitar da mesma forma que ele foi sepultado. Morreu com uma doença terrível, vai ressuscitar da mesma forma que ele foi sepultado. E o crente? Diferente. Você morreu cego, vai ressuscitar vendo. Sem uma vista, vai ser normal. Coxo, sem andar, vai andar. Paulo disse assim: porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas eu vos digo que aquilo que a Bíblia diz, que aquilo que é corruptível é necessário que se revista da incorruptibilidade, e o que é carnal se revista da imortalidade. Porque tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória da ressurreição. Você está com 95 anos, não está nem aguentando andar mais, está meio cego,
cabeça branca, tremendo, velhinho, se doou na obra de Deus. Tu está pensando que tu vai ressuscitar acabado? Não, tu vai ressuscitar revigorado. Vou te dar um exemplo. Quando Deus criou os anjos, já haviam milhões de anos. Aí vai Maria Madalena e Maria lá no sepulcro levar os ornamentos, o óleo para ungir o corpo. Quem que eles veem? Quem que elas veem na porta, lá na porta do sepulcro, sentado em cima da pedra? Um anjo. Aí a Bíblia diz assim: e estavam lá 2 mancebos. Já tinham sido criados há milhões de anos e eram jovens. Ainda eram jovens. A velhice não vai nos pegar, a doença não vai nos pegar. Esse corpo aqui terrestre, sujeito à mortalidade, sujeito à enfermidade, devido à desgraça do pecado no Éden, aleluia, vai ser desfeito, vai passar por uma metamorfose, por uma transformação. Diz Paulo: no soar da última trombeta, nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados em glória, e os mortos ressuscitarão, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Terceiro ponto: tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A igreja entra no céu, pum, é recebida por Jesus, e lá tem os espectadores. Lá não tem um jogo de futebol, tem as arquibancadas, os espectadores. Você vai no teatro, tem as arquibancadas. A igreja vai estar no centro e os anjos em volta. Quando a igreja pisar no céu, ainda nos ares, ela vai ser conduzida ao Dema, é o tribunal. Paulo usa o termo no romano, porque era onde era julgado as obras, onde se julgava as condenações, onde se discutia o problema criminal. E aí Paulo faz essa alusão ao Dema, ao tribunal de Cristo, aonde todos aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Cadê os transformados pelo poder do Evangelho? Levanta a mão assim. Você vai estar lá. Diga para o seu irmão: eu quero te ver lá. Diga para ele: eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Não falta, eu quero te ver lá. Não falta, não falta não, eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Não falta, porque eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Deixa eu quebrar. Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, diz que a igreja há de receber de Cristo, cada um, o seu galardão. Tudo que você fez na obra de Deus, o seu trabalho, a sua dedicação. Você acha que tem alguém esquecendo daquilo que você tem feito? O pastor pode esquecer, a igreja pode esquecer, mas tudo está registrado no livro do Senhor. Jesus vai estar no trono, e cada um dos cristãos, desde o tempo de Adão até o último cristão da história, vai estar lá vestido de branco. Aí Jesus vai chamar assim: minha serva Maria. Não vai ser Maria, porque a Bíblia diz que nós vamos receber uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca aqui. Na pedrinha branca tem o nome, um novo nome. O meu nome não é Mauro, eu tenho um outro nome. Você também tem um outro nome, não sei qual é, mas o seu nome é um novo nome. Você tem outro nome, tem um nome lá no livro da vida. E quando ele te chamar, você vai ouvir e vai se apresentar perante ele. Aí ele vai ler a sua história, o seu trabalho. Você fez isso, você fez aquilo, no dia tal, eu vi a tua aflição, eu vi o teu sofrimento, eu vi a sua angústia, mas você fez a minha obra, você trabalhou, você fadigou, você sofreu, mas fez a minha obra,
fazendo? Um parênteses. E o ímpio? Condenação. Cada um. Na Olimpíadas, ou em qualquer competição, tem lá quando o indivíduo ganha, no atletismo, não é? Na piscina, na natação, não é? E aí tem primeiro, segundo e terceiro lugar. E o que fica no pódio, estufa o peito. Aí daqui a pouco começa o hino nacional brasileiro, a bandeira vai subindo devagar, as lágrimas vão correndo, e daqui a pouco todo mundo bate palma. Quando Jesus te chamar na presença dele lá no Dema, os anjos que estão em volta, e todos os heróis da fé, os patriarcas, os profetas, os reis, vão olhar para você e você vai estar de peito estufado, chorando de alegria pelo galardão recebido. Diga para o seu irmão: trabalha, irmão. Diga para ele: trabalha, trabalha, porque Deus vai te recompensar. Trabalha, porque Deus vai te recompensar. Eu estou com vontade de pregar hoje, estou com vontade de pregar até meia-noite. Pode dar glória. Irmão, vai ser uma glória. Imagina no céu Jesus de Nazaré, a glória da ressurreição, a glória do galardão. Claro, eu não tenho tempo para desenvolver tudo isso, mas depois do tribunal, aí eu diz assim: e receberemos a coroa da vida, coroa de glória, coroa incorruptível. Não é que você vai sair com muito assim, coroa de incorruptível, coroa de glória. Não, isso é símbolo. Coroa da vida, porque você vai ter a vida eterna. Coroa incorruptível, porque você não vai mais se corromper, você não vai entrar em estado de corrupção. Eu tenho um sonho, irmão Pacheco. Eu sou amante da astronomia. Eu queria entender um pouquinho das constelações, das estrelas. Eu sou apaixonado por isso. E eu tenho outro sonho, que é voar, irmã Meire. Eu gosto de voar. Infelizmente eu não tenho asa, mas a primeira coisa que eu vou fazer, irmão Pacheco, é rasgar este universo, porque eu vou ser como os anjos. Eu não vou obedecer à lei física, irmão. A hora que eu falar assim, vou lá no universo, já estou lá, porque eu vou voar nas asas da aurora. Oh, glória a Deus e aleluia. Pena que eu tenho que parar, mas eu tenho mais 3 minutos. 3 minutos. A igreja saindo do Dema, aí vem o melhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, é a única coisa que ele fez aqui que ele vai fazer no céu. É a única coisa aqui que ele fez aqui que vai fazer. Ele disse: olha, eu estou muito alegre. Jesus falou: eu estou muito alegre. Comem, porque esse é o meu corpo. Bebem, porque esse é o meu sangue que é partido por vós. Sabe de uma coisa, meus amigos? O que está acontecendo aqui, eu vou realizar de novo lá no céu, e vocês vão estar comigo. Vai, eu chuto. Olha para cá. Quando Jesus esteve aqui, além do processo da encarnação, que ele se desfigurou da sua glória, ele ganhou forma humana. Os discípulos um dia estavam reunidos e disseram assim: olha, eu vou fazer um negócio aqui. Jesus pega uma bacia de água e vai nos pés do discípulo e começa a lavar os pés do discípulo. Serviço. Ele atuou como um diácono lá no céu.
A gente saindo do tribunal, vai estar uma mesa preparada, com um lençol branquinho, resplandecente. Sabe aquele dia da ceia que a gente põe um lençol? A nossa irmã coloca um lençol, coloca o vinho, coloca o pão. Tem um lençol tudo preparado, vai ter uma mesa preparada. De perder de vista, irmãos. E aí eu não sei aonde, perto de quem que eu vou querer sentar. Eu não sei se eu vou querer sentar perto de Abraão. Eu não sei se eu vou querer sentar perto de Noé, de Daniel, de Paulo. Eu não sei, irmão. Eu não sei perto de quem que eu vou sentar. Eu não sei de quem que eu vou sentar. Mas vai ser uma alegria tão grande. Aí eu vou estar sentado na mesa. Sabe quem vai nos servir? Sabe quem vai nos servir? Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu, é muita glória. Vale a pena resistir. Vale a pena suportar. Vale a pena chorar. Em breve daremos um adeus e partiremos para a glória. Estende a mão para cá. Hoje é dia de Jesus batizar você com o Espírito Santo. Hoje é dia de Jesus te dar essa esperança. Hoje é dia de Jesus mudar a sua história. Hoje é dia de Jesus te dar essa alegria. Aleluia! Toda a igreja cantando. As suas são de ouro e de cristais. Se você pode adorar, cante. Ali todo é vida, ali todo é paz, morte e choro. Nunca mais Tristeza e dor. tristeza e dor. Nunca mais. Além é do rio azul. Quem sabe canta. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais Tristeza e dor. tristeza e dor. Nunca mais. Verei o grande rio da vida. Quem tem certeza pode adorá-lo, cante. Claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro. É de jaspe é seu muro. Além do rio azul. Toda a igreja cante assim, ó. Morte e choro, tristeza e dor. Canta bem bonito. Nunca mais
nunca mais, nunca mais vai haver morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais, Nunca mais, nunca mais, nunca mais. É morte e choro, é tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, uma vez mais. É morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio,